Pessoal, mais uma vez. Ok, got it. Só um pouquinho que apareceu que estaria sendo gravado aqui, pulou um pop-up na minha cara aqui. Sim. Beleza, sem problema. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Fico bem feliz de saber que temos uma comunidade em Portugal que está criando, está se desenvolvendo, já tem mais de um ano. É extremamente importante porque Customer Success, quando a gente fala, e eu estudando e procurando os mercados, a gente vê que existem locais muito fortes, mas é uma metodologia de excelentes resultados. Levar o nosso sucesso através, sendo o sucesso do cliente, tem feito com que milhares de empresas que adotem esse tipo de metodologia avancem, consigam escalar e se desenvolvam de uma forma muito grande. Nesse primeiro momento, caso eu venha falar alguma coisa do português BR, né, que a gente fala aqui BR, e vocês não entendam, por favor, podem pedir para que eu possa traduzir, tá? E se eu vier a falar muito rápido, isso foi uma coisa que eu não falava, mas Florianópolis, para quem não sabe, é uma colonização açoriana, vinda da Ilha dos Açores, então provavelmente é daí que vem 20 anos que eu moro aqui, então provavelmente se eu começar a falar muito rapidinho, como a gente fala aqui, né, falar bem rapidinho, então podem pedir também para eu falar um pouco mais devagar, tá bom? Eu vou então compartilhar o meu PPT e eu não lembro porque como é que nós falamos slides em Portugal? Nós chamamos slides também? Slides. Okay. Sim. A gente tem muita americanização aqui no Brasil, né? Então, às vezes, a gente acaba perdendo os termos de origem. Mas, ok, eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. E quando vocês estiverem observando ela, por favor, me deem um ok para que eu possa... Já estamos a ver. Ok. Vamos lá, vou botar no modo de apresentação. Vou fechar aqui só. Bom, eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Mas caso ocorra alguma coisa, por favor, não tem problemas em fazer interrupção, tá? Eu quero só deixar para cá. Bom, o tema da palestra a gente já conversou. Teu cliente já pode ter cancelado e tu não sabes. Só um pouquinho para vocês possam entender um pouquinho da minha carreira. Deixa eu só... Vocês estão enxergando essa parte aqui de baixo? Deixa eu só tentar dar um hide aqui. Dar um disable. Nós conseguimos ver bem até, se calhar, a última frase que diz mais de 250 empresas Ótimo, atendidas. ótimo. Eu quero só... quando eu tinha minha segunda tela, eu jogava isso aqui para o lado. Mas tá bom, deixa aqui. Bom, eu sou publicitário, sou pós-graduado em estratégia e propaganda, sou pós-graduado também em marketing digital, sou professor de pós-graduação em marketing digital. Eu tenho 16 anos de mercado, 6 já focados em Customer Success, praticamente 7. E durante todo esse período eu atendi, como Customer Success, mais de 250 empresas, não só no Brasil, mas Portugal, Itália, e mais algumas aqui da América Latina também. Sou autor, como a gente já comentou, né, do Customer Success, sucesso das empresas focadas em cliente, pela DVS Editora. Tenho uma grande alegria em saber que a DVS Editora está indo para Portugal. Eles estão em tratativas de abrir uma filial. Isso me deixa bem feliz. Então, o livro físico estará aí, mas ele já está disponível na Amazon. Tá? Eu sou autor também do curso disponível pela Hotmart, chamado Manual do Customer Success. Depois eu posso até mandar um link para vocês aí, disponibilizo para a comunidade também um voucherzinho de desconto. Mas antes da gente falar desse processo de cancelamento, eu queria trazer uns dados que é da Gartner. E para quem não conhece, a Gartner é uma das empresas de pesquisa e de questão de mercado muito forte em nível mundial.
fez uma pesquisa com mais de 220 empresas e profissionais de mercado e clientes relacionados a essas empresas, principalmente tecnologia, que trouxeram alguns dados extremamente interessantes para a gente depois, até se quiser questionar e trazer uns pontos. Então, vamos falar um pouquinho de atendimento versus os números e desses insights que são trazidos para nós. 86% das empresas entrevistadas, né, consideraram a satisfação do cliente como a principal métrica da operação de atendimento. Mas olha que interessante, somente 49% utilizam alguma metodologia para mensurar esse atendimento. Então, nós temos aí mais da metade que entende que satisfação do cliente é a principal métrica, mas não sabe de onde tirar esse número. Depois, 51,6% dos consumidores acreditam que os problemas encontrados no atendimento das empresas com as quais se relaciona são frequentes. Então, observe uma coisa nesse ponto. Imagina que quase a metade dessas pessoas, na verdade, mais da metade dessas pessoas, encontram um problema com o atendimento e no segundo, terceiro, quarto, quinto atendimento, elas já vão interagir com essa empresa sabendo que pode ocorrer algum problema. Então, que já entende que pode ter algum ponto de atrito em que talvez possa resolver o problema dela ou não. Depois, 87% dos clientes esperam que as empresas ofereçam canais automáticos de atendimento sem a intervenção humana. É muito de você querer entrar numa loja e simplesmente só entrar para olhar. Ou, se a gente está falando de uma empresa maior, e eu gostaria, por exemplo, de receber uma informação sobre o meu pagamento, eu simplesmente vou conversar com o chatbot e ele automaticamente já me dá essa resposta. Então, a gente tem aqui 87%. O quanto isso é significativo dentro dessas pessoas que querem canais automáticos, né? Digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, digite 3 para mais alguma coisa. Ou seja, exatamente isso. 68% dos consumidores pagariam mais por um produto ou serviço se tivesse um atendimento melhor. Então, olha a força que a metodologia de Customer Success faz dentro desses clientes, dentro desses consumidores. A gente não está falando de promoção, a gente não está falando de estratégia de marketing, a gente não está falando em baixar preço por causa de concorrentes. Não, nós estamos falando até de aumentar o preço porque nós temos um atendimento melhor que nossos concorrentes. Depois, 71,3% consideram que a resolução do problema no primeiro contato é a parte mais satisfatória da experiência do serviço de atendimento ao consumidor. A gente consegue resolver sempre no primeiro contato? Não. E é normal que isso não aconteça porque existem complexidades deste atendimento. A gente sabe que existem momentos e processos que não vão ser resolvidos. Porém, quando você passa a sensação de conforto, de segurança e de tranquilidade no primeiro contato, você vai ter uma satisfação da experiência nesse atendimento do seu cliente. Independente do canal que você está falando, nós estamos falando aqui da mensagem. Não importa a complexidade do problema, nem se esse problema vai ser realmente solucionado ou não. Desde que você levante uma questão e você passe para o seu cliente essa sensação de tranquilidade que você está correndo atrás da questão e do envolvimento que ele pediu para você. Bom, e aí a gente atende bem, a gente fala bem, a gente tem problemas, a gente tem o dia a dia da empresa. E aí, muitas vezes, nós temos clientes que estão na nossa carteira, clientes que têm recorrência, clientes que são os nossos clientes, mas eles já cancelaram. Eles continuam pagando, eles continuam tendo relacionamento com você, mas para você, a situação pode estar ok, porém, teu cliente já pode ter cancelado e tu não sabe. É exatamente isso que a gente vai conversar. E aí, o que acontece com o famigerado churn, o cancelamento? O que acontece, como a gente fala aqui no Brasil, quando a casa pega fogo, né? Quando a questão
do processo, ele envolve esse desenvolvimento todo. Bom, primeiro a gente pode pensar que o churn, o cancelamento, ele é sintomático. Assim como uma doença, né? Ele vai apresentando sintomas, ele vai te indicando sinais, onde você pode monitorar esse processo, você pode ter um entendimento dessa questão. E aí, trabalhar antes do pedido. E é exatamente isso que a gente vai entender agora, alguns casos de monitoramento. Por quê? Porque a gente tem a venda, e aí a gente vai fazer isso desde o período onde a gente faz a conexão da nossa conta no primeiro contato do pós-venda. Então, a partir daí, fechou a venda, a gente sabe que todo o ciclo de experiência do cliente, ele vai desde a comunicação do marketing até o fechamento, passando até o processo de todo o ciclo dele dentro do processo de renovação. Bom, na hora da venda, a gente precisa se questionar algumas coisas. Fechou a venda, ok. Quais são as perguntas básicas que eu posso fazer para ele? O que ele vai poder cobrar de mim? O que está no escopo de entrega? Quais são os serviços que podem ser adicionados no pacote? Isso vai ter custo adicional para ele? Ele sabe? Qual vai ser a agenda da reunião? Ou, no caso, qual vai ser a agenda das reuniões? Tem um objetivo definido em ambas as partes? A gente sabe o que o cliente quer e o cliente sabe o que nós temos para oferecer? E aí, a gente tem ainda uma coisa, né, que vai depender do cliente, o que ele tem que fornecer para mim? O que ele precisa me entregar para que eu possa entregar para ele e o processo andar dentro do gerenciamento que eu estou fazendo. Então, na hora da venda e do pós-venda, eu posso muito bem levantar essas perguntas e se eu tenho essas respostas, eu tenho esse alinhamento, já é um primeiro passo para a gente evitar qualquer tipo de atrito, qualquer tipo de problema com os nossos clientes. E aí, existe uma coisa bem simples que eu trabalho bastante com os meus liderados, que eu falo assim, eu preciso traduzir ou desenhar para o meu cliente? Às vezes sim, ou eu digo, na maioria das vezes sim. Porque o cliente, ele entende do core business dele, ele entende do que ele trabalha. Eu entendo da ferramenta, eu entendo dos processos, eu entendo do atendimento que vai impulsionar esse trabalho dele. Quando eu estou prestando um serviço, eu preciso ser uma solução. Quando eu tenho em mente que eu sou uma solução, eu preciso entrar no contexto desse cliente e eu preciso botar com que isso seja inserido e eu trabalhe com ele. Então, eu preciso traduzir ou desenhar para o meu cliente? Na maioria das vezes, sim. Um dos grandes erros que eu vejo, pelo menos aqui, dentro de muitas empresas, é que às vezes a gente fala uma linguagem que o cliente não entende. E o que é óbvio para mim, nem sempre é óbvio para quem está trabalhando comigo, nem sempre é óbvio para o meu fornecedor, nem sempre é óbvio para o meu cliente. Então, eu preciso traduzir ou desenhar para o meu cliente? Muitas vezes, sim. E aí eu dividi as fases de relacionamento aqui em 3, para que a gente possa entender, fazer aquele monitoramento como eu falei, e a gente trabalhar cada fase desse processo. Então, vamos lá. A primeira fase, que para vocês possam entender aqui, eu coloquei até o número 12, porque seria um contrato anual. Então, um contrato de 12 meses. Aqui a gente pode trabalhar a primeira fase como o primeiro mês, como o segundo mês. Eu coloquei 3 meses por questões simplesmente didáticas, simplesmente para poder explicar. Okay? Sei que cada empresa vai ter seu processo diferente, então vão ser etapas e meses dentro desse onboarding de maneira diferente. Então aqui a gente está na fase de implementação ou na fase de onboarding. Essa fase é o primeiro contato depois da compra. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender junto ao cliente, quando a gente está conversando com ele naqueles primeiros contatos, teve quebra de expectativa? O que foi prometido na venda está certo com o que eu estou fazendo na minha implementação? Será que as promessas de venda vão ser realmente realizadas? Vendas fez a parte dele, passou o produto para nós. Agora, o projeto está alinhado? Será que o projeto está de acordo com aquilo que a gente está pensando? Então, essas são os primeiros momentos para a gente poder entender se esse cara, ou se essa pessoa vai ficar com a gente. E aí são alguns sintomas extremamente interessantes onde a gente vai observar. Primeiro,
a falta de assiduidade, ou seja, o cliente está comparecendo às nossas reuniões? Às vezes ele diz assim, Ira, não deu para eu comparecer por causa disso, vamos remarcar. Ou se ele não quer remarcar, ou se ele não quer participar da reunião, o que a gente tem? O segundo, é um comprometimento baixo. Se eu começo a perceber que desde o início, no primeiro mês, no segundo mês, ele não está fazendo o que eu pedi para ele fazer, para que ele possa ativar essa ferramenta, ele simplesmente vai para a terceira fase. Ele não ativa o básico da ferramenta. Ele não consegue engajar o suficiente para que ele consiga trabalhar no processo. E aí ocorre uma insatisfação com o produto sem ele ao menos ter usado. E em muitos casos ele vai dizer assim, olha, eu não gostei da ferramenta. A ferramenta não é para mim. Eu achei a ferramenta difícil, mas ele nem sequer compareceu às reuniões. Ele nem sequer teve o comprometimento de dar a contrapartida do processo. Ele nem sequer esteve ali para que você possa ser executado. Então, vai haver insatisfação. Vamos lá. Então, o que é o ponto principal que a gente precisa entender muito desta fase dos primeiros meses, da implementação ou do onboarding? O cliente não compra a ideia das entregas. Se você começa a observar e o cliente não está comprando essa ideia de que você entregou para ele, está na hora de fazer um plano B. Está na hora de você entender o que fazer e como trabalhar para que a ideia da entrega seja dentro do que ele quer. Porque muitas vezes nós temos um escopo ou nós temos um onboarding desenhado em que, na verdade, talvez não se adeque ao core business que esse cliente tem. Então, também precisa ter um pouco de maleabilidade para que a gente consiga entregar dentro do projeto. Então, eu não posso ter tudo, como a gente fala aqui, escrito em pedra, né? A gente precisa ter uns pontos onde eu possa trabalhar e vender outras ideias de resultado para que esse cliente possa trabalhar e continuar comigo e não pedir um cancelamento. Porque muitas vezes o cliente ele não vai pedir cancelamento aqui, mas ele já cancelou. Ele vai dizer, pô, eu comprei, eu tenho um contrato de 1 ano, agora que eu estou aqui há 2 meses, que eu não entendi nada, não vai ser daqui adiante que eu vou conseguir fazer. Eu vou ficar enrolando, eu vou ficar aqui pensando, tá, agora que eu já paguei, acho que eu não vou cancelar. Então, se ele não compra a ideia dessas entregas, ele não vai fazer sentido na cabeça do cliente se manter junto com a empresa. Então, ele pode cancelar nesse primeiro momento, ou ele vai se manter com você até o final do contrato, porém, ele já cancelou lá atrás. Há meses e meses atrás, ele já cancelou, porém, por questões de contrato, ou eu não vou dizer para o meu chefe, já que eu fiquei com esta tarefa, eu não vou dizer ao meu chefe que eu não gostei. Então, eu vou ficar aqui, deixando a ferramenta rodar, mas não quero ficar com o serviço. Então, essa é a primeira fase de implementação. Depois, a gente vem para os próximos meses. Então, vamos dizer que a nossa implementação foi com sucesso. Nós entregamos o primeiro valor, ele entendeu, ele adotou a ferramenta e agora a gente parte para o ongoing, ou a fase de adoção. Aqui a gente tem outros sintomas bem interessantes. Primeiro, a inadimplência. Nós fizemos uma compra em que todo mês ele vai pagar, ou estourou um cartão de crédito, ou ele não está com pagamento em dia. Então, o sistema de pagamento sempre dá problema. Ou a gente começa a observar que o uso da ferramenta é inadequado. Ele sempre está com um uso bem baixo. Então, eu começo a entender que a adoção, eu preciso de uma nota, a partir de 60 para cima, dentro do Health Score, é algo que eu posso já usar. Ok. Não, se ele já fizer 20, ele está fazendo o mínimo e já está tendo uso. Mas eu começo a observar que os números não chegam. Então, eu começo a observar o baixo uso da ferramenta. E aí a gente vê um processo que a gente não estava vendo na fase de implementação ou de onboarding, que o cliente começa a faltar às reuniões. Pô, ele era tão assíduo nas minhas reuniões, o que está acontecendo? O que gerou isso para ele faltar às reuniões? Então, ele começa a faltar às reuniões e ele fala assim, Gran, olha só,
eu não consigo agora ir para a reunião, mas eu vou te deixar com que outra pessoa faça. Aí fala, é alguma coisa estranha. Esse cara ele era o chefe do projeto, mas está me passando para outra pessoa. Algumas vezes isso pode dar certo, porém, muitas vezes ele só está passando uma pendência porque ele não comprou mais a ferramenta. Então, ele terceiriza essa reunião. Ele passa para outra pessoa. Ou, ainda, faltar as reuniões, usar pouco a ferramenta. Pode ser também que ele não se adequou ao uso, ele fez aquele primeiro processo, porém entendeu que não se adequou e buscou outra ferramenta. E aí o que acontece? Muitas vezes, lá pelo 5º, 6º, 7º mês, ele tentou, não conseguiu, recebeu proposta de outra ferramenta e acaba que ele está fazendo um processo de migração, onde esse processo de migração faz com que ocorra realmente o desuso. Então é preciso entender baixo uso da ferramenta, a falta de reunião. Terceirizou essa reunião, mas essa reunião não tracionou, não está dando resultados e o uso da ferramenta continua sendo baixo, é importante entender se o seu plano de ação, ou como a gente fala na terminologia em inglês, se as suas success milestones estão de acordo com o que traz sucesso para o seu cliente. Então você precisa trazer ele de volta. Você precisa entender o que está acontecendo e não está mais tracionando. O que você fez de certo dentro da sua ativação, dentro do seu onboarding, e não está replicando mais no ongoing. Quais são os passos dessas success milestones que fazem sentido para ele? Talvez alguma coisa talvez não faça, ou ele não entendeu como realizar isso para tracionar de fato. E aí, o cliente não viu o valor esperado. Nós estamos há meses relacionando com ele, nós estamos há meses conversando, entendendo o que ele quer trabalhar, entendendo o que ele quer fazer entrega, mas ainda assim, depois que eu deixei ele trabalhar sozinho, ele não tracionou. Ele não entendeu. Então, todos aqueles sintomas que você vai observando no seu dia a dia fazem com que o cliente não viu o valor esperado. Então, é importante você entender todos esses pontos. Depois, a gente vai para a fase final. Os 3 últimos meses, se nós temos um contrato de 1 ano, são fundamentais para trabalhar a renovação. E a renovação é a reta final para o contrato. Então, a gente precisa ter alerta máximo a todos esses sinais que a gente já desenhou. E aí, o foco aqui é no NPS. Por quê? Porque o NPS vai mostrar o histórico, se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, e aí a gente começa a observar todos aqueles comportamentos anteriores. Então a nota estava baixa, depois subiu, depois baixou, depois subiu, depois baixou e continuou baixa. Opa, sinal de que a gente precisa olhar. Mas, ainda assim, dentro do NPS, né, a gente faz a pergunta. Em uma escala de 0 a 10, quanto tu indicarias nossa empresa para um amigo? E aí você vai percebendo o quanto esse cliente está engajado contigo. E aí a fórmula para a gente obter a porcentagem do NPS é o percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores. Os neutros, ela sai dessa fórmula do NPS para que a gente possa entender essas notas. Aí vamos começar então com os detratores, onde o NPS é de 0 e 6. Ou de 0 a 6, perdão. Tá? Bom, suas vidas pioraram depois da compra do produto. Eles passaram por alguma frustração muito grave. Eles registraram críticas abertas à empresa. Eles não voltariam a fechar negócio novamente. Esses são 4 pontos que são bem complicados de se trabalhar depois do período todo que se passou. Então, se eu começo a entender lá no mês 6, no mês 7, no mês 8, que ele está muito insatisfeito e que a vida dele piorou depois da compra, está na hora de ir para cima desse cliente e entender realmente como é que você pode se dedicar para que aquela frustração que ele passou, a gente volte a ter um cliente engajado. Então, quando registra críticas abertas à empresa e ele não voltaria a fechar negócio novamente, ainda são mais pontos em que a gente vai levar aos critérios de churn. Depois a gente vai ter os neutros, que é o NPS entre 7 e 8. Então, eles compram um produto e o serviço extremamente necessários. Não demonstram entusiasmo nenhum e fica apenas com o básico.
é aquele cliente que você não consegue tirar uma opinião muito forte dele. Porque quando a gente está irritado, para a gente reclamar é bem fácil. A gente vai lá e toca a insatisfação para fora, fala tudo o que está sentindo, então você consegue coletar aquilo do cliente e criar uma estratégia específica para que você consiga resgatar aquele cliente. Mas quando o nosso NPS ele é neutro, ele está ali entre 7 e 8, a gente precisa fazer um questionamento mais forte, ir um pouco mais a fundo, buscar uma conversa com esse cliente, para quê? Para que ele consiga dizer para ti o que está acontecendo. Falar para ti o que está deixando com que ele não queira cancelar, mas também ele está pensando em renovar. Então, a gente fica nesse ponto também. E aí depois, a gente tem o NPS entre 9 e 10. Então, eles tiveram uma mudança positiva e significativa após a contratação, são engajados e defensores do produto e indicariam com segurança a empresa para amigos e conhecidos. Então, esses são os pontos que a gente vai trabalhar. E aí, dentro desse processo, eu vou dizer para vocês que, na minha experiência, pelo menos, os promotores que são 9 e 10 e pedem cancelamento são os mais difíceis de virar essa conversão. Eu já ouvi muito assim: Irã, estou muito satisfeito com a ferramenta, vocês são muito bons, muito legal, nosso projeto foi maravilhoso com vocês, mas a gente volta daqui a 6 meses. Tá, mas primeiro que dá um nó na cabeça, né? Tá, por que tu só vai voltar daqui a 6 meses? Por que tu não consegue seguir com a gente dentro de um projeto? Ah, não, porque nós vamos para outro rumo, nós vamos seguir para cá, nós vamos fazer outro projeto, a gente está com um plano B. Então, eles são engajados, eles estão satisfeitos, eles estão realmente com uma gratidão do que você fez para eles, mas eles não vão continuar. Então, esses clientes, ainda que a gente fala assim, tá tudo certo, eles estão usando a ferramenta, a nota está alta, o NPS está 10, é legal entender o que está acontecendo, o que levam eles a 9 e 10, porque daqui a um pouco vocês podem mapear um cancelamento e aí a hora que eles pedem para cancelar, eles vão embora felizes. Isso que é o mais estranho. É um cliente cancelar e ir embora muito satisfeito com o seu serviço. A não ser que você tenha um ciclo muito fechado, que você não consiga demandar para uma próxima etapa, é importante que você também faça esse monitoramento do NPS. Bom, como é que a gente faz isso? A gente tem ferramentas. E é muito importante o uso de ferramentas, porque trabalhar isso manualmente pode fazer com que a gente caia falar um neologismo aqui, uma achologia. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, vou ficar pensando e vou entender só pela minha investigação, só por aquilo que eu estou tentando entender, porém, a coisa não está acontecendo. Então, ferramentas como Churn Zero, Gainsight, são ferramentas muito boas. Nós temos ferramentas brasileiras também aqui no mercado, mas internacionais, indico demais a Gainsight, indico demais a Churn Zero também. Se alguém depois trabalhar com ferramentas também aí, quiser depois passar para mim, eu vou ficar muito feliz, até porque estou pesquisando ferramentas novas para o meu projeto. E aí, todos esses processos que eu desenhei, todos esses processos que, na hora que a gente toma aquele susto do cliente cancelando, eu vou ter um mapeamento prévio, eu vou entender todos os direcionamentos, eu vou trabalhar com que todos esses assintomáticos ou sintomáticos do meu cancelamento consigam ser mapeados, eu consigo entender todo esse processo, então, em vez de eu ficar com essa cara de assustado, olho arregalado, e falar, meu Deus, por que ele cancelou? Eu já vou, pelo menos, ter entendido que, ok, eu mapeei, eu já sabia que era uma conta de risco. E muitas delas você consegue converter porque você vai chegar nesse cliente antes do pedido. Então, a gente transforma essa sensação de falta de previsibilidade em uma renovação de contas, onde a gente vai estourar o espumante, ou se a gente estiver na região da França, a gente vai estourar champanhe, e vai conseguir trabalhar essa renovação de contas e que a gente consiga ter cada vez clientes mais engajados, um sistema preditivo, uma metodologia onde você vai conseguir entender o que está acontecendo, monitorar todos os seus clientes e chegar muito mais clientes à renovação,
e a redução da sua taxa de churn. Perfeito, pessoal? Muito obrigado. Para quem quiser aí continuar a conversa comigo depois do nosso meetup, @Irandamin no Instagram, também tem o Irandamin no LinkedIn, e tem agora o manual do Customer Success que eu comecei ontem. E fiquem à vontade, por favor, para a gente estender a conversa. Podem me procurar no LinkedIn, podem conversar comigo no Instagram, eu estou com esses canais super abertos. E querendo agora também conversar, já estou à disposição de vocês também. Boa, Irã, muito bom. E estou tendo retorno da minha voz, vocês estão me ouvindo bem? Houve uns segundinhos, mas acho que já melhorou, sim. Boa. Irã, antes da gente começar o debate aqui, temos uma surpresinha, né, para quem está participando hoje. Vamos fazer o sorteio do livro do Irã, para quem está participando. Depois eu vou fazer o sorteio e depois eu vou colocar vocês em contato com a pessoa que for sorteada, vou colocar em contato com o Irã para ele entender aí se ele vai enviar o livro físico ou se é melhor dar o acesso no Kindle, para quem tiver o Kindle. Então, vamos fazer essa surpresinha aqui. O Irã topou essa ideia. Vou partilhar meu ecrã com vocês para a gente fazer o sorteio e aí a gente já vai para o debate. Todo mundo está visualizando minha tela? Sim? Bom, bem de forma manual aqui o nosso sorteio, tá? Eu anotei o nome das pessoas que estão participando, tirei aqui, tá? Eu, Marília e Mariana. Não podemos, né? Poxa, não seria justo. Alguém não está vendo o seu nome aqui, por favor, diga. Se alguém não estiver vendo o seu nome nessa lista. E se alguém tiver, por exemplo, eu gosto muito do número 7, Mário, me coloca no número 7, também pode falar, né, colocar aqui, que aí a gente troca as ordens, porque eu fui colocando uma ordem bem aleatória. Se tem alguém que tem números favoritos aí para a questão de sorteios, me diga também agora, fale agora ou cale-se para sempre. Não? Tá tudo certo? Tranquilo, tudo certo. Boa. Então, a gente tem aqui de 1 a 14. Vou usar esse site aqui. Então, 1 a 14. Vamos ver qual número que ele vai gerar. Atenção. 5. Quem era o 5? O Pedro Rezende. Muito bem. Cadê o Pedro? Boa. Cadê Pedro? Tem que discursar? Ou... Eu normalmente não tenho sorte em nenhuma em jogos. Acho que é o primeiro tipo de coisa que eu ganho em algum tipo de jogos. Por isso... É um sinal, viu, Pedro? Já pode dizer que ganhou, então. Pronto. Isso, pronto. Muito bem, muito bem. É. Então, depois, Pedro, eu te coloco em contato com o Irã e vocês definem como que vai ser essa entrega, se vai ser física, se vai ser pelo Kindle, né? Então, a gente vê isso aí logo mais. Então, vamos começar nosso debate. Eu tenho já uma pergunta, Irã. Aliás, eu tenho duas, mas eu não vou ficar me alongando muito. Vou fazer uma pergunta, depois eu abro para o pessoal também fazer perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é relacionada a gente passou por um período de crise, né? Que foi a pandemia. E com isso, muitas empresas tiveram aí vários cancelamentos, né? Ou de pessoas, ou de empresas, né? Se for B2B, B2C, né? Para corte de custos mesmo, porque foi um momento de incertezas. Nesse caso, né? É muito difícil ter essa previsão do churn. Mas eu queria que você trouxesse algumas dicas de como lidar em situações de crise. Vai muito, Maristela, da situação do que crise é essa. Se a gente está vivendo uma crise global, a gente precisa entender como é que a gente pode ajudar quem está na crise também. Então, muitas vezes vale a pena você baixar um preço, vale a pena você entender a situação, você liberar algum ponto da ferramenta, que às vezes vale muito mais a questão da recorrência ainda com você mesmo, que seja pequena, do que a situação do que a gente está vivendo. E até porque isso gera uma força de parceria. Eu vi muitas empresas aqui no Brasil dando meses de gratuidade
para que os clientes ficassem pelo simples fato de que eles iriam quebrar. As empresas iriam fechar as portas. E a gente teve esse movimento no mundo inteiro. A gente está falando que está todo mundo dentro do mesmo processo. É diferente de eu ter uma crise, por exemplo, em que, vamos pensar assim, eu estou crescendo e não consigo suportar o meu crescimento. Porque muitas empresas crescem porque crescem. Quebram porque crescem, né? Então, e acabam dando espaço, às vezes, muito para os concorrentes. Então, precisa entender que processo é esse. Às vezes a gente liga nossa marca a uma pessoa e essa pessoa ela acaba caindo num escândalo, alguma coisa assim. Então, precisa trabalhar a comunicação, precisa trabalhar de várias formas. Então, vai muito da crise que se está trabalhando para conter o cliente, para se trabalhar, fazer a comunicação. E como a gente está falando agora da pandemia em si, onde nossos processos mudaram, eu acho que cabe muito mais uma sensação que você possa passar de solidariedade. Nós estamos quebrando. Então, como é que a empresa estrategicamente pode trabalhar? Porque não vai ter CS que dê jeito a uma crise pandêmica. Então, é muito mais estratégico do que o próprio. Obviamente que o CS vai ser a porta de entrada, ele vai ser o canal de comunicação de muitos relacionamentos de pós-venda, mas como vamos trabalhar isso? Para que se exista esse apoio e realmente se busque o sucesso do cliente. E que eu acho que é importante você conversar também, tipo, com o CEO ou com o financeiro da sua empresa para entender o que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos, o que eu tenho, tipo, até onde que eu posso ir, até onde que eu posso ajudar esse cliente específico, porque não é a mesma coisa ajudar um cliente pequeno que um cliente gigante. Você não pode dar 2 meses para o cliente gigante e 2 meses para o pequeno. O impacto financeiro para a sua empresa ele é bem diferente. Então, tem que ser mais no caso por caso, eu acho. Exatamente. E entender como é que a gente pode trabalhar até mesmo essa questão de atendimento com escalabilidade. Mas qual vai ser o discurso? E aí é muito mais da parte de gestão do que uma parte de execução. Não que execução não seja, eu digo, o pilar é fundamental. A base dela é fundamental, sem ela não existe o resto. Mas é muito mais estratégico o discurso da empresa para que o CS possa representar esse discurso. Tá. A gente aqui, desculpa, só para dar um exemplo que a gente fez, a gente vende uma ferramenta que é mensalidade ou anuidade, tem as 2 opções. Então, a gente acrescentou na hora de cancelar a conta a opção COVID-19. Então, quando a gente via que tinha clientes fechando por COVID-19, automaticamente mandava um e-mail perguntando se havia interesse deles ficarem agora, a gente oferecer meses grátis agora de imediato, ou quando retomasse a atividade da empresa. E muita gente optou por essa segunda opção. Então, depois de uns meses, a gente voltou a entrar em contato com essas pessoas para elas não esquecerem que tinham essa possibilidade de reativar a conta com meses grátis após retomarem a atividade. E deu certo. Exatamente. Estava a ouvir e a pensar, parece assim mesmo boa estratégia, não é? Porque no fundo estás a dar uma oportunidade de fazer só ali uma pausa para as empresas, não é? De terem uma segunda chance, digamos, e de estar claramente a compreender a posição deles e a ser empática com a posição deles. Sim. E podes ir recuperá-los no futuro, não é? Que provavelmente foi isso que aconteceu com muitos. Exato. No nosso caso, se eu posso também acrescentar, nós também nessa fase do Covid também fizemos em alguns casos fizemos mesmo uma pausa na subscrição, noutros casos fizemos um desconto ao cliente, e tivemos clientes que notamos que ficaram mesmo, surpreendidos por essa ação, porque de facto se calhar não tiveram essa compreensão e também, nem toda a gente pode, não é, fazer isso, mas não tiveram essa compreensão por parte de outros fornecedores. E tivemos inclusive clientes, quando sugerimos a pausa na subscrição, eles disseram: não, nós não queremos de graça, um desconto está bom. Ou seja, até foi engraçado porque eles não quiseram, porque valorizaram tanto a atitude, não é? Que não quiseram. Quase sentiam-se mal por não pagar nada, não é? É isso, disseram, nós se estivéssemos parados, mas nós não estamos, reduziu muito a atividade, de facto estamos em dificuldades,
mas por respeito também queremos continuar a pagar alguma coisa, pronto, então acordamos o valor mais ou menos, pronto, muito reduzido, mas pronto, acho que esses clientes, a não ser que eles de facto ou fechem ou tenham mesmo um problema muito grave, acho que ficam connosco para sempre, não é? Porque depois de passar por uma situação dessas com um fornecedor, quando crias esse tipo de ligação, pronto, acho que é ótimo para CS. Claro. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para o Irã? Eu tinha uma pergunta sobre o NPS. Eu não sei se você falou, peço desculpa. Quantas vezes você, num período de 12 meses, você vai mandar o NPS para o mesmo cliente? Geralmente é a cada 3 meses. Cada 3. Porque tu vai entendendo dentro desse acompanhamento, tu vai entendendo que o Health Score, né, a ferramenta de mensuração de usabilidade, ela vai te dando diariamente, ou pelo menos mensalmente, uma nota que faz acompanhamento. E aí tu vai entendendo um pouco, ou tu pode pedir também a nota de 1 a 5 no atendimento que o CS realizou, então, em cada call. Então, o NPS não vai ser só a única fonte de entendimento, né? A gente vai ter vários outros que vai entendendo as dores desse processo. Nos casos de empresas que têm um acompanhamento mais próximo, né, às vezes um pouco mais personalizado, casa ali com esse quarto business review, né, em que o CS ele tende a fazer uma apresentação de relatório, uma reunião mais próxima, né, com o cliente, e aí, se ele tiver a nota do NPS, já é um ótimo momento para ele levar em discussão ou agradecer pela nota e aprofundar um pouco mais o porquê ele está satisfeito, e se ele não está satisfeito, o que está incomodando para o CS já ajustar ali, né, e mostrar essa proatividade em querer ajudar. E aí, Irã, entrando nessa questão, né, o Health Score é um número, né, ele vai pegar várias situações e vai te dar um número e vai falar se aquele cliente está saudável ou não. Mas, por exemplo, ele vai pegar a questão do uso de uma ferramenta, né? Se a gente vai falando de um software, ele vai pegar o uso da ferramenta. E aí pode ser que em um determinado momento o cliente use menos a ferramenta. E aí o número, a máquina vai entender que aquilo é ruim e vai abaixar o Health Score e vai dar um alerta, né? Olha, esse cliente aqui parou de usar a ferramenta ou está usando muito pouco. Só que aí entra uma outra questão, o feeling, né, o entendimento, né, e aí a questão humana que a máquina não consegue interpretar do CS, que muitas vezes aquele cliente pode estar passando por um período de férias, uma situação que o próprio cliente às vezes já avisou, olha, eu vou estar passando por um período de férias, o meu uso aqui vai diminuir e tudo mais. Então, como às vezes deixar que essa inteligência humana case, né, com o número e isso fique de forma clara, né, no Health Score, não fique só simplesmente um númerozinho ali mostrando. É preciso entender um pouco se a sua ferramenta tem uso constante, se ela tem um período de uso. Por exemplo, se eu falo de uma ferramenta de automação, o ideal é que eu mexa na ferramenta, deixe ela rodando, mexa na ferramenta, deixe ela rodando. Então, o teu Health Score, ele acaba ficando como se fosse praticamente um batimento cardíaco, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Quando eu estou falando de uma ferramenta onde existe algum outro tipo de aplicação que ela é uma constante, então eu preciso entender se ela vai ter um crescimento, se ela cai, se ela sobe, então ela não pode ir até lá embaixo, né? Agora, fiz minha automação, rodei, pô, que legal, né? Disparo de e-mails, por exemplo. Então, fiz toda a minha automação de disparos de e-mail, que todo mundo, né, ia ficar mais familiarizado. Eu entendo que fiz direitinho, agora é só deixar rodar esse mês para ver se funciona bem. Então, pode estar o mês inteiro parado, mas a pessoa está acompanhando em outros pontos. Entende? Daí ela vai olhar relatório, ela vai fazer não sei o quê, ela vai puxar lá, vai entender. Então, assim, talvez ela não use durante, por exemplo, de todos os dias da semana, ela use um. E está super saudável. Porque ela já está numa fase do processo em que ela está ali e faz isso. Então, a gente começa a observar também nos clientes, né?
Estou falando de envio de pacotes de dados. Deixa eu monitorar aqui quantos envios de pacotes de dados essa pessoa está fazendo. Ela fez tantos pacotes de dados. Ela fez, sei lá, 10 mil pacotes de dados durante essa semana. Na outra, nenhuma. Tá, qual é o core business do cara? O cara trabalha com sazonalidade do serviço que ele faz. Tá saudável. Então, é preciso entender também o que faz cada um desses processos, né? Desse entendimento. Faz sentido? Faz. Pessoal, alguém quer falar? Quer trazer mais alguma questão? Ou compartilhar também alguma experiência com relação a churn? Não? Irã, então eu vou fazendo pergunta aqui. É isso, força. Eu ia... Sim, força, Marcelo. Eu não gosto de ficar dominando a reunião, não. Eu gosto da participação de todos. Mas vamos lá. Sim, se preferirem escrever no chat. Se preferirem escrever no chat, isso. Exato. Podem escrever aqui que a gente lê. Irã, outra questão. Alguns anos atrás, ou até hoje, algumas empresas consideram o número de vendas a principal métrica da empresa, né, de negócio. Você acredita que isso está mudando? Que hoje a retenção é a principal métrica para o negócio? Eu tenho visto muito isso em empresas que trabalham PLG. O que é o PLG? É o Product Lead Growth. Empresas como Spotify, Netflix, Amazon, né? Empresas de streaming, empresas de assinatura e que trabalham com o cliente Tech Touch. Eu tenho visto bastante que mais importante do que a venda está na retenção desses clientes devido à concorrência. Em que eu não pago uma assinatura para sair, que eu não pago multa. Então, meu processo de entrada, meu processo de saída é o mesmo, não há problema nesse escopo. Então, eu tenho já observado bastante nesse tipo de modelo. Esse tipo de modelo eu já tenho visto bastante. Perfeito. Eu gostava de colocar uma questão, se possível, que é, normalmente quando se inicia algum projeto, ou quando começamos aqueles 12 meses, ou o tempo que for, do novo cliente, muitas das vezes esse projeto tem uma pessoa principal que é quase o líder internamente na empresa. E muitas das vezes o churn acontece quando essa pessoa não está ou sai. Que tipo de... E muitas das vezes pode ser até algo inesperado, alguma doença ou pronto, assim, algo inesperado que à partida não indicava nenhum motivo para que isso acontecesse. E portanto, quando há essa mudança da pessoa, muitas das vezes, pelo menos um dos desafios que nós temos tido é um bocado esse, é como lidar, como voltar a ter alguém que não estava por dentro do projeto, ser quase o líder disso. Inês, tu diz isso a respeito da pessoa que é teu cliente e o líder do projeto do cliente saiu? Sim, tá. Sim. Aí nós precisamos fazer o que a gente chama aqui, e aí vocês me traduzam, por favor, que nós chamamos de rampeamento. Nós temos que rampear, tá? Não sei se o termo também aí é usado, é coisa bem que a gente fala de startupeiro, né? Gente startup. Rampear. Nós vamos pegar essa pessoa e jogá-la para cima em conhecimento, tá? Então é preciso que provavelmente você precise realizar um novo onboarding com a pessoa que entrou. E aí esse onboarding precisa ser um onboarding express, assim, rápido, para que ela possa entender. E aí tem que pegar muito mais na mão dessa pessoa do que a anterior, que estava num processo cadenciado, num processo de reuniões. Então já entendeu o que ela sabe, descartar aquilo que ela já sabe para não precisar falar de novo e pegar esses novos conhecimentos dentro do modelo de onboarding e entregar de novo um primeiro valor para essa pessoa. Talvez um primeiro valor diferente daquele que já foi entregue. Mas a melhor estratégia, pelo menos que eu vejo hoje, é fazer um onboarding express. Assim Muito obrigada. Faz sentido? Sim, faz. Tá bom. Obrigada. E o problema é quando essa pessoa chega e ela não quer saber do seu produto. Aí você fica atrás dela, ela não quer saber. Daí que você faz? Eu não sei mais. Ou não aparece no muito onboarding. Complicado. É muito complicado isso. Isso acontece. Normal.
Aí tem, a minha técnica, quando acontece assim, eu não consigo falar com a pessoa, eu fico tentando com vídeo. Eu pego um loomzinho da vida. Ó, não consigo falar com você, mas acho super importante você ter essa mensagem. Daí eu mando, eu vejo se a pessoa veio, se ela clicou, não sei o quê. Fica uma dicasinha, às vezes funciona. Nem sempre, mas às vezes funciona. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostava de saber um bocadinho da tua perspectiva das diferentes fases que tu explicaste, as 3 fases que tu explicaste, especificando em empresas B2B, isto é, para empresas onde essa interação com o cliente é empresa para empresa, que particularidades às vezes haverá nesse tipo de interação que sejam diferentes do B2C e que estratégias de sucesso tens visto implementar com sucesso para cada uma dessas 3 fases? Pedro, eu acho que fica um pouco diferente se o B2C for de compra de produto necessitando de recompra. Tá? Porque se nós estamos falando de cliente, de uso de ferramenta, nós estamos falando de pessoas de qualquer forma. A diferença é que você vai estar representando uma empresa no uso dessa ferramenta, ou se você é uma pessoa consumidora, você está usando para você. Então, o sentido de adoção e o sentido de uso e o sentido de isso aqui funciona e resolve os meus problemas é o mesmo. Tá? O que só a questão da atenção se essa pessoa comprou um produto e eu preciso que ela faça recompra. Então, é preciso uma estratégia, né, dessa questão que ela volte a comprar. Mas se você tem esse caminho e você tem essa jornada, os sintomáticos de adoção, pessoa, ferramenta, são as mesmas. A única coisa é que você representa uma empresa e aquilo precisa ser para você, da empresa, e o outro, você, pessoa física, né? Não jurídica, no caso. Pedro, você está no mudo, não sei se consegui te responder. Sim, eu percebi. Obrigado. Tá bom. Pessoal, mais alguma questão para a gente fechar aqui o nosso debate? Tá todo mundo fera agora no churn? Entender a previsibilidade aí do churn? Fera, acho que ninguém no mundo, mas... Sim. Ou partilhar alguma coisa que tenham experienciado, sei lá, com algum cliente e que estejam a discutir. Sim. Alguém já teve aí uma situação complicada que foi pego de surpresa no cancelamento e aí depois viu que, opa, ele já estava dando sinais e eu não vi? Acho que é mais fácil perguntar quem não passou por isso, né? Pois, eu diria que sim. E todo mundo... Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Eu estava um dia trabalhando e de manhã eu perguntei para um parceiro, esta conta está ok? Não, tá super ok, tá super certo, tá muito bom. Às 2 da tarde eu recebi o cancelamento dessa conta. E com alguma explicação ou não? Eu acho que o meu parceiro estava mentindo para mim, porque foi a única... Entende, sabe? Aí, imagina quanto feliz eu fiquei, né? De receber um e-mail, né? De manhã, às 11 da manhã eu perguntar se está tudo ok, diz que está tudo ok, está tudo certo, e às 2 da tarde eu recebo o cancelamento do cliente. Pois. Faz parte. Sim. Pessoal, antes da gente encerrar, eu posso deixar para vocês aqui, eu vou deixar o link do meu curso. Eu não sei se vocês vão conseguir efetuar, quem quiser, obviamente, né? Eu não sei se vai ser possível, até porque eu nunca testei isso com vendas fora do Brasil, pela Hotmart. Uhum. Mas é um curso bem completo, tá? É um curso bem legal. Sou suspeito para falar, porque foi eu que fiz. Mas eu tenho um capítulo só sobre como resgatar contas. Eu falo do preditivo e depois falo de estratégias de resgate. Ok? Não sei se vai ser possível, vocês tá aí em reais, não sei se transformando em euros, acho que vai ser um curso bem
bem em conta, principalmente pela desvalorização cambial, que acho que está 6 para 1, né? Então vai estar 6 vezes mais barato para vocês. Ou seja, interessante para gente, ruim para você. Não, na verdade, bom para ele, porque maior a probabilidade de nós comprarmos. Exato. Eu não sei, eu infelizmente não sei se é possível realizar a compra, mas se por acaso conseguirem, até se alguém fizer, efetivamente. Maristela, Se for pela Hotmart, acho que dá, sim. É pela Hotmart? É pela Hotmart. Sim, dá para comprar. É? Sim, então tá. Então já deixo aí para vocês. Fica a dica. Se tiverem alguma Obrigada. dúvida, quiserem conversar também sobre o curso, eu fico totalmente à disposição, tá? E aí, fico também para a gente conversar e estender nossas conversas aí em outros momentos. Sim, Isso, perfeito. no WhatsApp também. Valeu, Irã. Isso, o Irã tá no grupo, viu, gente? Então podem também jogar questões. Eu vou deixar o link lá do. Vou deixar o link Isso. lá depois do curso também, para todo mundo que não conseguiu participar e tal. Boa, Irã. Então, Irã, muito obrigada pelo seu tempo, por partilhar aqui conhecimento conosco, foi ótimo. Continue lá no grupo, né, compartilhando e trazendo coisas para a gente também, por favor. Pessoal, e agosto, férias, né? Todo mundo aqui tira um períodozinho de férias, então a gente não vai ter um encontro em agosto, mas em setembro a gente está de volta. E aí logo mais a gente já divulga quem que vai ser o próximo convidado e qual que vai ser o tema. Obrigada por todos aqui, pelo tempo de todos. E é isso. Beijos. Obrigada. E continuação aí. Uma boa noite. Tchau. Tchau. Olha, deixa-me...